Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio, são 18 horas e 26 minutos. Ibovespa hoje interrompeu a sequência de 7 quedas consecutivas, fechou aí praticamente na estabilidade, leve alta de 0,03. Pessoal, a sensação que ficou hoje é o seguinte: a gente abriu forte e a gente foi perdendo força ao longo do dia. Olha que interessante, esse perdendo força ao longo do dia está exatamente contrastando com o fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no mercado à vista. Vocês vão ver como é que foi a evolução no mercado à vista e também o ímpeto comprador no mercado futuro, que estava bem mais vigoroso. Também eles arrefeceram essa movimentação compradora para o mercado futuro através do Ibovespa futuro. Então, quer dizer, essa alta que a gente aqui observou no mercado americano, inclusive a gente teve alta vigorosa por lá, né? Pouco mais de 1% para SP500 e Dow Jones e 2% para a Bolsa Eletrônica Nasdaq. A gente não conseguiu acompanhar esse mercado americano e também fomos influenciados por esse poderio vendedor por parte das corretoras estrangeiras do nosso mercado. Na moeda americana, pessoal, ficamos aqui praticamente no 0 a 0. Tá? Leve alta para o dólar comercial, 0,03, e leve queda para o dólar futuro, de 0,10. Vamos dar uma olhada aqui nos contratos para a gente entender melhor esse ímpeto do pregão de hoje. É o que a gente estava comentando, ó. Começaram ambiente comprador e crescente no nosso mercado. As duas primeiras horas no Ibovespa Futuro, as corretoras estrangeiras que a gente acompanha já tinham acumulado pouco mais de 125 milhões de reais. Então, quer dizer, isso aí contrastou com o movimento positivo nos preços em relação ao pregão de ontem, né? Pouco mais de 700 pontos nessas duas primeiras horas, só que isso marcou um topo em relação aos preços às 11 horas da manhã. E a gente teve aqui um volume descendente na cotação dos preços e também um volume descendente no acumulado do fluxo estrangeiro até o final do pregão de hoje. Então, quer dizer, esse ímpeto comprador que a gente percebeu no início do pregão foi arrefecido aí ao longo da sessão de hoje e, mesmo assim, eles terminaram com projeção de prejuízo de pouco mais de 100 pontos, ok? Por quê? Eles tiveram um preço médio final em 49.904 e a gente terminou aqui em 49.795, certo? Praticamente aí 110 pontos de projeção de prejuízo para o Ibovespa futuro e eles tiveram então uma projeção de pouco mais de 150 mil reais de loss como projeção no Ibovespa futuro. No dólar, pessoal, a gente já cansou de observar aí esse movimento comprador que eles estão tendo na moeda americana. Hoje não foi diferente, é claro que hoje o volume comprador está menor do que o ímpeto que a gente está observando nos últimos dias. Inclusive ontem eles ficaram compradores um pouco mais de 18 milhões de reais. O contrato do dólar já está com mais de 320 milhões de reais em compras, essa série M. Inclusive a gente só tem mais 3 dias praticamente. A gente vai comentar o quadro aqui com vocês. Então, essa primeira movimentação descendente do dólar, o que eles aproveitaram? Eles aproveitaram para comprar praticamente 7 milhões de reais, né? Nessa posição descendente que a gente teve aqui uma correção de quanto? De praticamente 30 pontos, né? 29 pontos em relação ao início, ao fechamento do pregão de ontem, nas duas primeiras horas. Então, quer dizer, a gente caiu 29 pontos e eles atuaram num volume comprador aí de pouco mais de 7 milhões. Só que depois disso também a gente começou a ter uma movimentação ascendente para o dólar. Aí eles reduziram de 7 para 2, também movimento fraco, né? Que a gente percebe que o movimento deles quando tem uma força maior não é somente 7 milhões ou 2 milhões para cima ou para baixo, mas mesmo assim, aí começou a subir. O que eles fizeram? Eles colocaram dinheiro no bolso, né, em relação a essa movimentação, e a moeda americana aí retomou essa trajetória de alta. E em relação ao fechamento de ontem, hoje a gente fechou um ponto abaixo, 3.579 para o pregão de ontem, 3.578 para o pregão de hoje. E em relação ao dólar, eles tiveram uma projeção de lucro de 8 pontos, porque eles terminaram com médio em 3.570 e a moeda americana teve aí a cotação de 3.578. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a posição deles nos contratos futuros do dólar. Bom, pessoal, olha, com o fechamento de hoje, 324 milhões de reais com posição compradora no dólar. É o que a gente estava comentando aqui, é o seguinte: quantos pregões faltam para o encerramento da série M? A gente tem um pregão de amanhã, que é quarta-feira. Depois a gente tem um pregão de sexta-feira, dia 27. Depois a gente tem um pregão de segunda-feira, dia 30. Porque no dia 31, a série M já vai estar com muito pouca liquidez. Inclusive só as duas primeiras horas que tem liquidez na atual série. Então a gente tem praticamente só mais 3 dias para a gente poder terminar a série M do dólar futuro. E
a gente percebendo aqui a trajetória ascendente em relação ao início do contrato, você vê que a trajetória do fluxo aqui está bem vigorosa na ponta compradora, hoje não foi diferente, e no dólar eles estão com preço médio, eles subiram um pouco o preço médio, estava 3.540, eles estão agora com 3.542 de preço médio para esse contrato. Então, quer dizer, mesmo assim, eles estão com praticamente aí 36 pontos pelo fechamento de hoje, né? 36 pontos de lucro para uma quantidade de 324 milhões de reais que a gente está percebendo aqui. Vamos dar uma olhada agora no índice. Olha, no índice futuro, a gente fechou hoje aqui, depois que a gente marcou aqui esse fundo no pregão de ontem, né, em 49.390, a gente teve uma alta de pouco mais de 400 pontos, né, 405 pontos em relação ao fechamento de ontem, e também no Ibovespa Futuro, eles estavam com um movimento descendente, né, a gente chegou até a comentar aqui, que eles chegaram até antecipar um pouquinho, eles começaram a vender um pouco antes que o índice teve essa movimentação descendente aqui, depois daquele repique bem forte, e eles já tinham antecipado aqui com o volume comprador, né? Enquanto o mercado aqui teve aquela trajetória de queda que eles atuaram fortemente na ponta compradora, quando o mercado desse repique, eles começaram essa sessão de vendas, e vamos observar que temos dois motivos, né? Nesse próximo dia 15 de junho, a gente vai ter o encerramento também do contrato M pro índice futuro, né? Quer dizer, pro Ibovespa Futuro. Então, esse movimento comprador aqui, vamos ver se a gente vai ter uma pressão de alta para o mercado até o final do contrato, porque no índice futuro eles estão com um preço médio em 53.140 pontos. Eles diminuíram um pouquinho em relação ao pregão de ontem, né? Porque ontem também eles tiveram compradores e ontem a gente teve um dia de queda, então eles reduziram um pouco o preço médio, quer dizer, esse preço médio ainda está bem acima do preço de fechamento hoje, quer dizer, estão mais ou menos com 3.350 pontos de loja de projeção para o contrato do Ibovespa Futuro, mas como o dólar está vencendo mais próximo, vamos ver se eles vão conseguir segurar a cotação do dólar lá em cima para eles poderem oferir lucros no fechamento do contrato, e vamos ver se depois disso eles conseguem deslanchar na cotação do Ibovespa, né, e recuperar aí pelo menos esse volume do preço médio do contrato até o dia 15 de junho. Vamos ficar ligados, porque se eles começarem a forçar nesse exato momento o Ibovespa Futuro, qual que vai ser a tendência do dólar? Como eles são inversamente proporcionais, eles podem provocar o quê? Uma correção muito forte no dólar. Se tiver uma correção muito forte no dólar, eles vão perder o preço médio deles. Quer dizer, faltando 3 dias para o encerramento do contrato, praticamente 3 dias, né? Porque o próprio dia 31 mesmo a liquidez é muito baixa. Então, faltando praticamente 3 dias para o encerramento do contrato, a gente tem que observar que esse preço médio, um pouco mais de 3.540, né, 3.542, eles têm que segurar a cotação aqui um pouco acima desse patamar, para eles poderem aí oferir lucro no encerramento desse contrato. Vamos voltar lá nos nossos ativos? Pessoal, olha, carro-chefe de compra hoje as ações de Petrobras, certo? 24 milhões de reais. Carro-chefe de vendas hoje, as ações do Banco do Brasil, 41 milhões de reais. A gente já tem comentado aí em alguns pregões que as ações do Banco do Brasil estão sendo alvo de venda por parte do fluxo estrangeiro. Inclusive foi carro-chefe de venda no pregão de sexta-feira. Ontem foi o segundo, se não me engano, ou o terceiro ativo mais vendedor por parte deles. E hoje novamente fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, e novamente aí uma sessão de queda para as ações do Banco do Brasil. Praticamente foram 10% nos últimos 3 pregões e movimento vendedor por parte deles. Na contramão desse movimento, a gente teve então as ações da Petrobras, né, que fecharam aí um pregão com leve alta e carro-chefe de compra por parte deles. A gente teve também as ações da Vale ordinária, que foi movimentação de compra, inclusive eles estavam com movimentação compradora também em Vale 5, né? E no final do pregão eles reduziram essa movimentação compradora e fechou aí um pouco mais leve na posição vendedora do ativo em Vale 5. No caso aqui, novamente, posições compradoras em Raia Drogasil, né, que a gente já vem comentando que tem fluxo comprador bem extenso por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha nesse ativo. E na ponta de venda a gente percebe aí que eles atuaram nas 10 ações da ponta de venda, como o volume foi de 100 milhões nos ativos do Ibovespa, né? Então a gente teve aí praticamente 158 milhões de vendas, e os 10 ativos que eles atuaram na ponta vendedora geraram uma desvalorização de 0,82, ou seja, tiveram um lucro de pouco mais de 1.300.000 reais.
Nas ações que eles atuaram na ponta compradora no pregão de hoje, eles perderam 0,18, quer dizer, perderam muito menos do que as ações que eles venderam. É isso que a gente observa sobre a expertise do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, que mesmo quando eles compram e perdem dinheiro, eles sempre perdem menos do que as ações que estão atuando na ponta vendedora. Isso daqui é um retrato bem óbvio de quanto é importante a gente acompanhar a pressão que esses players fazem nos preços dos nossos ativos. Então, quer dizer, se a gente fizesse mata-mata aqui para o mercado à vista, a gente vai ter aí praticamente 1 milhão e 150 de projeção de lucro. No caso do mercado futuro, muito em função do dólar, um pouco mais também aí de 300 mil reais. E nas opções, pessoal, olha que interessante. No caso de Petrobras, qual foi a perspectiva? De alta, não é isso? Porque compraram calls e venderam puts. Então, quem vende put, projeção de alta. Quem compra call, projeção de alta. Então, a gente teve aqui cerca de 600 mil reais de projeção de alta para as opções de Petrobras. A gente inclusive correspondeu com a valorização do ativo hoje e o movimento comprador no mercado à vista. Então eles atuaram na mesma ponta, tanto no mercado de opções quanto também no mercado à vista. Com relação ao lucro, ficou um pouco mais de 50 mil reais. Já nas opções de Vale, como o Vale teve um dia vendedor hoje por parte das corretoras estrangeiras para a ação preferencial, e no caso das ações ordinárias eles atuaram na ponta compradora, chegou a funcionar aqui como uma proteção de carteira, né, e remuneração. Por quê? 185 mil reais de calls foi um valor inferior ao valor comprador de put. Quem compra put, qualquer perspectiva de queda para o ativo. Apesar que, se a gente for observar aqui, está bem quase no 0 a 0, né? Porque 80 mil reais para o fluxo estrangeiro, isso aí é um volume muito baixo em relação às opções de Vale. Bom, em Vale também conseguiram aferir lucro, um pouco mais de 20 mil reais. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro das opções, para a gente perceber aqui, ó. Bom, das opções que eles atuaram na ponta compradora de Petrobras, as opções tiveram uma desvalorização média de 3,44, perderam 64 mil de projeção, ok? No caso das opções de Petrobras que eles venderam, elas tiveram uma desvalorização média de 5,55, então eles ganharam cerca de 120 mil reais. No caso de Vale, das opções que eles atuaram na ponta compradora, tiveram uma desvalorização média de 3,11, perderam dinheiro. Só que das opções que eles atuaram na ponta vendedora, tiveram uma variação média negativa de quase 6%. E eles conseguiram então ganhar dinheiro nas opções que eles atuaram na ponta vendedora de Vale. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.